O Conselheiro Capaz, Introdução. Como muitos outros pastores, não foi muito o que aprendi no seminário sobre a arte de aconselhar. Daí comecei quase sem saber o que fazer. Logo me vi em dificuldades. No início do meu primeiro pastorado, depois de um culto vespertino, um homem não saiu com os demais. Falei com ele, meio sem jeito, perguntando-lhe o que queria. Ele rompeu em lágrimas. Não podia falar. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Senti-me incapaz. O homem foi para casa naquela noite sem aliviar o coração, sem receber nenhum genuíno auxílio do seu pastor. Não se passou um mês, ele morreu. Desconfio que seu médico o advertira da morte iminente, razão por que procurara conselho. Mas eu falhei. Naquela noite, pedi a Deus que me ajudasse a tornar-me um conselheiro eficiente. Em meus primeiros esforços para melhorar, tomei emprestado, comprei e devorei todas as publicações que pude sobre o assunto. Achei pouco auxílio nelas, porém, quase todas recomendavam os métodos não diretivos de Rogers, ou advogavam os princípios freudianos. Com certas dúvidas, tentei pôr em prática o que lera, mas não me saía da cabeça a pergunta sobre como é que eu, um ministro cristão, poderia retraduzir por doença aquilo que tem todas as aparências de pecado. Achava ridículo isso, de estar assentindo e resmungando expressões de concordância de modo desligado, sem oferecer diretrizes bíblicas. Depressa ficou claro que eu não estava ajudando quase ninguém com aquele método e que eu estava perdendo tempo precioso. Sobretudo, a maior parte dos conselhos dados nos manuais consistia de pouco mais do que vagas generalizações, para mim, praticamente destituídas de valor, para enfrentar os problemas de situações concretas nas consultas. Muitas interpretações de casos citados na leitura especializada pareciam fantásticas ou absurdas, e para cúmulo, certo número de escritores deixava mais que claro que só podiam ajudar uns poucos consultantes, sendo que estes só podiam obter o auxílio procurando depois de meses e até anos de sessões semanais. Como então poderia eu esperar fazer muito? Onde um ocupado pastor iria achar tempo para dedicar-se a tão extenso aconselhamento? Seria este o modo mais fiel de gastar meu tempo? Poderia eu tornar-me competente para aconselhar? Fiquei logo desiludido com os livros comumente adotados e fui tentado a cair na prática generalizada de remeter quase todos os consultantes gravemente aproblemados a psiquiatras ou a instituições especializadas no trato de estados mentais. Afinal, era o que a propaganda em favor da saúde mental aconselhava. Como questão de fato, severas advertências contra a prática de dar conselhos a quem quer que apresentasse dificuldades mais sérias que meros arranhões psíquicos enchiam as páginas de livros e panfletos publicados pela Associação de Saúde Mental. Os pastores se viram ameaçados pela possibilidade de causar sérios danos às pessoas caso não as encaminhassem aos especialistas. Contudo, havia um problema com esta solução, aliás, conveniente.
é que pessoas a eles encaminhadas frequentemente voltavam iguais ou em piores condições. Além disso, houve o caso de um conselho não cristão dado por um psiquiatra não convertido. Como se poderia justificar isso? Quando fiz pesquisa em teologia pastoral para a graduação, aproveitei a ocasião para matricular-me em cursos de aconselhamento pastoral dados por um psiquiatra profissional pertencente ao quadro médico de um grande hospital universitário. Agora, afinal, disse para mim mesmo, mergulhei na própria fonte de informações. Mas no fim do segundo semestre eu estava convencido de que o mestre não sabia de aconselhamento mais do que os componentes da classe, quase todos pastores de igrejas, e ficamos cheios de confusão. Ele, por certo, conhecia cabalmente a doutrina freudiana e tratava de nula ensinar com todo o zelo. Ministrava sem restrições grandes doses de Freud, enquanto fazia a avaliação dos relatos dados, palavra por palavra, das entrevistas de aconselhamento que nós levantamos para a sala de aula. Todavia, seu discernimento provou-se errôneo. Na maioria das vezes, e seu melhor conselho ao ser posto em prática simplesmente não funcionava. Aos poucos fui passando sem rumo para formas de aconselhamento tipo ensaio-erro, partindo de aplicações imediatas das exortações. Aquele aconselhamento assim parecia Aos poucos fui passando sem rumo para formas de aconselhamento tipo ensaio-erro, partindo de aplicações imediatas das exortações bíblicas, conforme as lembrava. Surpreendentemente, comecei a ter mais êxito do que nunca antes como conselheiro. Certamente, a idade e a experiência podem explicar parte da diferença. Contudo, não pude deixar de notar que quanto mais diretivo eu me tornava, simplesmente dizendo aos consultantes o que Deus exigia deles, mais ajuda real as pessoas recebiam. Por para fora, aos poucos, o íntimo e comprometer-se com os padrões bíblicos de consulta, depois do reconhecimento do pecado e do arrependimento, parecia produzir alívio e outros bons resultados. Defrontar as pessoas e falar-lhe honestamente de questões que para elas tornavam um vulto fora de proporção parecia-me importante atitude como pastor. À vista de Mateus 5, 23 e 24 e 18, 15 a 18. Como em muitíssimos casos, isso funcionava bem para mim. Para consultas, comecei a sugerir a outros que fizessem o mesmo, e vi algumas pessoas receberem ajuda ainda maior. Mas, tendo em vista que estes e outros fins e métodos começaram a surgir como por acaso, eu continuava sendo um conselheiro assaz confuso. Então, de repente, fui forçado a encarar o problema todo de maneira muito mais definida. Solicitaram-me que ensinasse teologia prática no Seminário Teológico de Westminster. Um dos cursos que me foram confiados foi Poimênica, que trata da obra propriamente pastoral do ministro, a obra de apacentar o rebanho. Esperava-se que, como parte componente desse curso, eu desse aulas sobre a teoria básica do aconselhamento pastoral.
Eu dispunha de menos de um ano para pensar no problema e preparar minhas preleções. Por onde haveria de principiar? Em desespero de causa, pus-me a fazer exegese de toda a passagem que eu achava que poderia servir de ponto de apoio para o assunto. Não demorou muito, vi que me metera numa tarefa gigantesca. Descobri que a Bíblia diz muita coisa acerca do aconselhamento devido a gente carregada de problemas pessoais. Surgiram-se-me questões difíceis, como as que dizem respeito à relação existente entre as possessões demoníacas e a loucura. Comecei sondagens sobre a dinâmica subjacente aos efeitos psicossomáticos da culpa, aparentemente retratados nos Salmos 31, 38 e 51. Ainda mais, Tiago 5, 14 a 16 parecia confirmar a importância da confissão de pecados, além do emprego de medicamentos para a cura de alguns males físicos. Comecei a perguntar-me se, como Tiago ensina, a conduta pecaminosa de uma pessoa é, pelo menos, às vezes, responsável por enfermidades físicas, que dizer da possibilidade de semelhante responsabilidade por doenças mentais? Tiago levantou-me a questão do dever que o pastor tem de confrontar-se com os doentes mentais, assim chamados. Tiago parecia dizer que, pelo menos, se devia pedir aos pacientes que ponderassem sobre se algumas de suas dificuldades não poderiam ter brotado do pecado. O fato é que a questão logo assumiu esta forma. Tiago não está falando explicitamente de doença psicossomática. Pouco tempo depois, achei-me perguntando: não será que grande parte do que é chamado doença mental não é doença afinal? Esta pergunta surgiu primeiramente da observação de que, enquanto a Bíblia descreve a homossexualidade e a embriaguez como pecados, a maior parte da literatura especializada em saúde mental as chamava de doenças ou enfermidades. Crendo na veracidade da Bíblia, o que me cabia era dizer que os especialistas em saúde mental erravam rotundamente, tentando transferir do pecado sua responsabilidade, colocando a fonte do seu problema alcoólico ou sexual em fatores estruturais ou sociais completamente fora do controle dele. Ao invés disso, a palavra de Deus afirma que a fonte desses problemas jaz na depravação da natureza humana decaída. Isso bem que me pareceu claro. Desenvolver esse pensamento era a coisa mais natural. Não se poderia deixar de perguntar se os livros não estariam cometendo o mesmo erro de falsa classificação de outros problemas como a depressão ou as neuroses ou até psicoses como doenças. Quando essa espécie de heresia psiquiátrica começou a matraquear em minha cabeça, lembrei-me do nome de alguém a cujas obras um psicólogo cristão me houvera feito referência uma vez. Era o Robert Moore. Li algumas das obras de Moore, incluindo The Crisis in Psychiatry and Religion, Crise na Psiquiatria e na Religião, e Nova Terapia de Grupo, que ele tinha acabado de publicar. Esses livros me deixaram pasmado. O pensamento de Moore tinha ido muito mais longe do que o meu. Ele estava
desafiando categoricamente a própria existência da psiquiatria institucionalizada. Ele afirmava sem rebuço que cria que os dogmas psiquiátricos correntes eram falsos. Citava evidências para demonstrar que a psiquiatria havia fracassado grandemente. Correspondi-me com Mower sobre certos pontos. Por meio dessa correspondência, Mower convidou-me a participar do programa de Eli Lilly Fellowship, que ele leva a efeito na Universidade de Illinois, onde é professor pesquisador de psicologia. Fui para a Universidade de Illinois, onde trabalhei sob a supervisão de Mower durante o verão. Foi uma experiência inolvidável, pela qual sempre serei grato. Deixar tudo mais de lado e encontrar-me 2 meses na questão e concentrar-me 2 meses na questão do aconselhamento era exatamente o de que eu precisava. Durante o verão de 1965, trabalhamos em 2 casas de saúde mental, uma em Kankakee e outra em Galesburg, ambas no estado de Illinois. Nessas instituições, tendo Mower ao nosso lado, dirigimos terapia de grupo 7 horas por dia. Junto com outros 5 companheiros, voei com ele, andei de carro com ele, comi com ele, fiz aconselhamento junto com ele e discuti com ele 5 dias por semana. Aprendi muito naquele período e, embora não deva hoje classificar-me como membro da escola de Mower, creio que aquele programa de verão foi um ponto decisivo de mudança em meu pensamento. Lá naquelas casas de saúde mental, seguindo os métodos de Mower, começamos a ver pessoas rotuladas de neuróticas, psiconeuróticas e psicóticas, gente de todo tipo, recebendo benefício mediante a confissão de conduta transviada e a aceitação de sua responsabilidade pessoal por tal conduta. A ênfase dada por Mower à responsabilidade era fundamental. Mower instava as pessoas a confessarem seus erros, não a Deus, mas aos seres humanos atingidos por esses erros. Exortava-os igualmente a repararem o mal sempre que possível. Mower não é cristão, nem sequer teísta. Daí porque debatemos a questão do humanismo durante o verão inteiro. Naquele período, estudei os principais dados bíblicos relacionados com o assunto do aconselhamento, com atenção especial ao que a Escritura diz sobre a consciência. Aquele verão deixou-me com algumas grandes convicções. Em primeiro lugar, descobri a razão por que a grande maioria dos que enchem as instituições de tratamento mental está ali. A longa permanência ao lado dessas pessoas deu-me a oportunidade de conhecê-las e compreendê-las. A parte das vítimas de distúrbios orgânicos, como lesões cerebrais, por exemplo, os internados que encontrei nas 2 instituições do Illinois estavam lá porque haviam fracassado em enfrentar os problemas da vida. Dizendo a mesma coisa em termos simples, estavam lá porque mantinham inalterado e sem perdão o seu comportamento pecaminoso. Em segundo lugar, toda aquela experiência levou-me de volta à Bíblia, com a repetição da pergunta: que dizem as Escrituras sobre gente assim e sobre a solução de seus problemas? Ler o livro de Mower, The Crisis in Psychiatry and Religion, como disse, foi uma experiência tipo terremoto. Nesse livro, Mower
notável pesquisador em psicologia que havia sido honrado com a presidência da Associação Psicológica Americana pelas suas grandes descobertas na teoria da aprendizagem, lançou desafio a todo o campo da psiquiatria, declarando-a fracassada, e procurou refutar suas pressuposições freudianas fundamentais. Audaciosamente, arrojou também as luvas do desafio aos cristãos conservadores. Questionou: terá a religião evangélica vendido seus direitos de primogenitura por um mero prato de sopa psicológica? Ele se opôs mormente ao modelo médico, donde se derivou o conceito de doença mental. Ele demonstrou como esse método retira do consultante a responsabilidade que lhe cabe. Desde que alguém não é tido por culpado por haver apanhado a gripe asiática, sua família o trata com compassiva compreensão e os demais lhe fazem concessões. Isso é porque sabem que ele não pode impedir a doença. Sofreu invasão de fora. Sobretudo, sem poder valer-se de si mesmo, ele é forçado a confiar-se aos especialistas que têm condições para devolver-lhe a saúde. Moore corretamente sustentava que o modelo médico leva embora o senso de responsabilidade pessoal. Como resultado, a psicoterapia veio a ser uma pesquisa do passado para encontrar outros, os pais, a igreja, a sociedade, a vovó, em quem lançar a culpa. A terapia consiste em juntar forças contra o estriticismo, superego, consciência, que aqueles culpados socializam no interior da pobre vítima enferma. Em contraste, Moore antiteticamente propôs um modelo moral de responsabilidade. Para ele, os problemas do paciente são morais, não médicos. Ele padece de culpa real e não de sentimentos de culpa, falsa culpa. A irregularidade básica não é emocional, tem a ver com o comportamento. Ele não é vítima de sua consciência, é seu violador. Precisa parar de acusar outros e tratar de aceitar a responsabilidade que tem por sua própria má conduta. Não é por discussões em torno dos sentimentos que se resolvem os problemas, e sim pela sua confissão de pecados. Desde meu prolongado envolvimento com os internados nas instituições de saúde mental em Kankakee e em Galesburg, fiquei convencido de que na maior parte estavam ali, como já disse, não porque fossem doentes, mas porque estavam em pecado. Nas sessões de aconselhamento descobrimos, e isto numa espantosa série de confissões consistentes, que os principais problemas que as pessoas ali enfrentavam tinham sido fabricados por elas mesmas. Não é que outra gente, avó, etc., fosse o problema delas. Elas mesmas eram os seus piores inimigos. Uns haviam assinado e passado cheques sem fundo, outros estavam enredados nas consequências de suas práticas imorais, outros tinham feito declaração fraudulenta de seus rendimentos e assim por diante. Muitos haviam fugido para o sanatório tentando escapar das consequências dos erros cometidos. Bom número desses pacientes havia procurado evitar a responsabilidade de decisões difíceis. Vimos também evidências
de dramática recuperação quando as pessoas endireitavam essas coisas. Muito embora seus métodos fossem humanísticos, Maurer demonstrou à sociedade que mesmo a abordagem dele podia realizar em poucas semanas o que em muitos casos a psicoterapia fora incapaz de fazer em anos. Voltei para casa com tremenda dívida a Moore, por haver-me ele levado indiretamente à conclusão que eu, como ministro do Evangelho de Cristo, deveria ter sabido o tempo todo que muitos dos chamados doentes mentais podem ser ajudados pelo ministério da Palavra de Deus. A partir de então, venho tentando fazer isso. Permita-se-me acrescentar uma palavra final sobre Moore. Quero dizer com clareza, uma vez por todas, que não sou discípulo de Moore, nem de William Glasser, escritor da tradução de Moore, que há pouco tempo obteve popularidade com a publicação de Reality Therapy, Terapia da Realidade, livro que, num contexto diferente, ratifica a controvérsia levantada por Moore. Ando longe deles, seus sistemas começam e terminam com o homem. Moore e Glasser deixam de levar em consideração a relação fundamental do homem com Deus mediante Jesus Cristo, negligenciam a lei de Deus e ignoram por completo o poder do Espírito Santo na regeneração e na santificação. O conjunto de pressupostos de sua posição deve ser rejeitado inteiramente. Os cristãos podem dar graças a Deus porque em sua providência empregou Moore e outros para despertar-nos para o fato de que os doentes mentais podem ser auxiliados. Mas os cristãos devem voltar-se para as Escrituras para verem como Deus e não Moore ensina o modo de fazê-lo. Todos os conceitos, termos e métodos utilizados no aconselhamento precisam ser reexaminados biblicamente. Nenhuma só coisa pode ser aceita do passado ou do presente se não for autorizada pela Bíblia. O aconselhamento bíblico não pode ser uma imposição das opiniões de Moore ou de Glasser ou das minhas à Escritura. Moore e Glasser mostraram-nos que muitos dos antigos conceitos são errados. Desmascararam a oposição de Freud à responsabilidade e, se lemos sua mensagem com olhos cristãos, desafiaram-nos a que retornemos à Bíblia em busca de nossas respostas. Mas nem Moore nem Glasser resolveram o problema da responsabilidade. Aqui eles advogam é responsabilidade relativa, humana e mutável. É responsabilidade acristã, que deve ser tão completamente rejeitada como a irresponsabilidade do conceito de Freud e Rogers. Em sua melhor expressão, a ideia de Moore tem de responsabilidade consiste em fazer o melhor para o máximo de gente, mas os males sociais mudam. E quando é pressionado a indicar quem há de dizer o que é melhor, Moore cai num subjetivismo que, afinal, equivale a dizer que cada indivíduo constitui seu próprio padrão. Em outras palavras, a verdade é que não há nenhum padrão à parte do padrão objetivo imposto por inspiração divina, a Bíblia. Tweedy está certo, portanto, quando rejeita
solução projetada de Moore para o problema do pecado. Qualifica-o de aguda decepção. Durante os anos que se seguiram, absorvi-me no projeto de desenvolver o aconselhamento de acordo com as Escrituras. E desenterrei o que considero um bom apanhado de importantes princípios bíblicos. É surpreendente ver quanto a Bíblia tem para dizer sobre aconselhamento e quão vividamente atual é a abordagem bíblica. Ficou demonstrada a total fidedignidade da Escritura em sua maneira de lidar com os seres humanos. Tem havido resultados dramáticos, muito mais dramáticos que os que vi no Illinois. As pessoas veem resolvidos não só os seus problemas imediatos, mas também vem ocorrendo a solução para toda sorte de velhos problemas crônicos. Na esfera confessadamente evangelística em que trabalho, tem-se verificado conversões nas sessões de aconselhamento. Pode ser que a esta altura você esteja pensando, isso soa bem, mas já ouvi coisa igual antes. E sempre acaba virando o mesmo velho ecletismo sob uma capa cristã. Permita-me assegurar-lhe que estou ciente desse problema e que me tenho empenhado em repelir precisamente essa espécie de coisa. O folheto intitulado Some Help for the Anxious, Auxílio às Vítimas da Angústia, de Merville ou Vincent, é bom exemplo do ecletismo e da acomodação que precisam sofrer resistência. Na página 3, o autor anota que os freudianos encaram a angústia como algo proveniente primeiramente dos conflitos internos. Depois, ele menciona uma segunda escola de psiquiatria que adota uma perspectiva cultural mais interpessoal. Os seus principais representantes afirma, eles são Karen Horney, Erich Fromm e Henry Stank Sullivan. Horney assevera que o sentimento e a impressão de insegurança estão na base da angústia. Fromm, porém, crê que o objetivo da vida é encontrar sentido. Sullivan ensinava que a angústia provém de distúrbios no relacionamento de uma pessoa com outras. Havendo-se dividido nesses segmentos, a segunda escola, o escritor observa que existe uma terceira corrente, a qual reflete o pensamento existencialista. É nessa categoria que ele coloca Ludwig Wagner e Rollo May. Ato contínuo, esse mesmo autor expõe as opiniões de cada um desses personagens. E finalmente, na página 5ª, conclui: sumariando, a angústia pode provir de ameaças a nós mesmos, ameaças de dentro ou de fora. A angústia pode derivar-se de nosso passado, presente ou futuro. Com relação ao passado, temos lembranças, experiências e conflitos não resolvidos que podem produzir angústia. Explicam-na no presente as contas a pagar, prazos a cumprir, o fastio, o trabalho, os exames, as relações com outras pessoas. Na perspectiva do futuro, a ansiedade é provocada pela falta de propósito e, finalmente, a consciência da realidade inevitável da morte, que parece tornar a vida ainda menos significativa. Em outras palavras, o autor resumiu
as ideias de todas essas diferentes pessoas, pressupondo que cada uma delas é válida em seus princípios dominantes, não obstante haver muitas facetas em que essas posições são antagônicas. Em todo o restante do opúsculo, o cristianismo é interpretado como bom para entender as necessidades dos seres humanos, segundo os diagnósticos feitos por Freud, Horney, Sullivan, etc. Veja, por exemplo, a página 10, o que reclamamos é uma drástica mudança de dentro. Parece-me que o diagnóstico que Cristo faz da condição original do homem é semelhante ao diagnóstico que Freud faz da condição original do homem. Ora, isso não passa de uma grosseira supersimplificação, a qual demonstra claramente que o autor tinha uma compreensão totalmente equivocada de Freud, de Cristo ou de ambos. É necessário rejeitar essa mania de batizar noções antropológicas seculares, uma prática característica de grande parte daquilo que tem recebido o título de aconselhamento cristão. O que os cristãos, por seu turno, devem fazer é perceber o que existe por detrás desses conceitos e procurar compreender que os seus pressupostos são fundamentalmente anticristãos. As conclusões da presente obra não se baseiam em descobertas científicas. Meu método tem base em pressupostos. Aceito francamente a Bíblia inerrante como o padrão de toda a fé e prática. Portanto, as Escrituras constituem a base e contêm os critérios segundo os quais procurei emitir todo juízo. É necessário sugerir que se tomem duas precauções. Primeira, eu estou ciente de que minhas interpretações e aplicações da Escritura não são infalíveis. Segunda, não pretendo desconsiderar a ciência. Ao contrário, dou-lhe boa acolhida, recebendo-a como útil acessório para ilustração, para preencher com dados específicos as generalizações e para desafiar as errôneas interpretações da Escritura, forçando assim o estudioso a reestudar a Bíblia. Todavia, na área da psiquiatria, a ciência foi em grande parte substituída pela filosofia humanista e por grosseiras especulações. Ainda resta muito trabalho a ser feito, a fim de ser construído um completo e organizado sistema de aconselhamento bíblico. Mas neste livro procuro esboçar os preliminares arquiletônicos. J. Adams, Filadélfia, 1970.